Olá, pessoal. Sou o Dr. Paulo Antônio Almeida, psicólogo. Estou aqui para ajudar você, milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Se você curte esse tipo de conteúdo, me segue, compartilha para a gente aumentar essa corrente do bem. Então, essa pergunta, essa afirmação, eu recebo muito aqui no canal, com os meus clientes também. As pessoas falam, eu não estou ansioso, eu não estava ansiosa, eu não estava nem nervoso, nervosa, e os sintomas apareceram, eu sinto sintomas. Eles aconteceram, né? E isso acaba me trazendo muita angústia, eu fico muito tenso, fico com mais medo, e o medo acaba aumentando a minha tensão, e aí sim eu fico ansioso, eu fico com sintomas da ansiedade. Então, gente, vamos entender alguns motivos, porque muitas vezes as pessoas falam isso, assim, que é muito comum também, do nada, né, os sintomas apareceram, o famoso do nada, que vem muito, muito presente aqui. E aí eu sempre falo que é importante a gente entender o mecanismo da ansiedade, como ele acontece, o mecanismo do estresse, como que ele atua no nosso corpo e nos traz esses sintomas. Primeiro, quando a pessoa fala assim, eu não estou ansiosa, eu não estava ansiosa, eu não sou ansioso, ansiosa, vale a gente pena pensar o seguinte, todo ser humano é ansioso, não é? Vamos partir desse pressuposto de que a vida o tempo todo, ela nos oferece desafios. Então, a ansiedade, ela é boa nesse sentido, porque ela vai nos proteger, nos alertar contra os perigos que estão acontecendo aí. A pandemia, um acidente de carro, você tem aí uma tensão financeira. Então, é natural que você fique ansioso. O que nós estamos falando aqui é de uma ansiedade patológica. Então, quando você fala assim, eu não estou ansioso, já para gente, dá para a gente já questionar. Que ansiedade que ele está falando e por que ele não está se sentindo ansioso? Porque, na verdade, nós vivemos num mundo bastante ansiogênico. Nas redes sociais, o volume de informação. Então, é como se a gente falasse, olha, a pessoa já nasce ansiosa, já tem ansiedade instalada em função da complexidade do mundo atual. Né? Eu acredito que vocês concordam com isso. A questão é, quando eu falo assim, eu não estou ansioso, muitas vezes a pessoa quer dizer que ela não estava assim tão nervosa, ela não estava tão tensa. Mas em relação a isso, vale a pena a gente refletir que muitas vezes as pessoas elas estão tão acostumadas a se sentir nervosas desde pequena, muitas vezes foram criadas numa estrutura familiar onde a tensão era constante, onde a energia era sempre mais alta, os pais eram sempre mais nervosos ou cobravam muito uma postura de responsabilidade em termos das notas, do trabalho, em casa, tarefas de casa eram sempre cobradas. Então, o clima, o ambiente já era tenso, já era ansioso. Só que você foi criado naquele ambiente, você nasceu naquele ambiente, e às vezes você não percebe que aquele é um ambiente que traz muita ansiedade. Então, é muito comum as pessoas com ansiedade não descobrirem, mas de por que eu não estou ansioso, por que eu estou ansioso, por que eu estou ansioso. E muitas vezes está ali, na causa, está desde a infância, você recebeu uma educação mais forte, mais incisiva, muitas vezes mais nervosa, mais agressiva. E só para você isso é normal, você não estou ansioso, não. Mas aí, quando os sintomas aparecem da ansiedade, você começa a verificar que sim, há uma ansiedade aí instalada e que você não estava dando conta dela, né? Você não estava percebendo que ela já estava instalada no seu corpo há muito tempo. E chegou num ponto que onde você está vivendo talvez um estresse muito forte, uma situação que está sendo um gatilho para aumentar os sintomas da ansiedade, eles aumentam e aí você realiza, você tem a consciência de realmente ter uma ansiedade instalada no seu corpo mesmo. Então, a gente precisa entender esse critério, esse processo, esse mecanismo, né, do estresse mesmo, né? Que tem coisas positivas, claro, mas também tem a ansiedade patológica que nos tira aí do eixo, do desequilíbrio e traz os sintomas da ansiedade. Então, olha, décadas de pesquisa moldaram as teorias atuais sobre o estresse, sobre a ansiedade. Né? E a gente precisa entender que quais são esses sinais de alerta de estresse? Como você pode identificar esse estresse na sua vida mesmo? E a gente pode, muitas vezes, as pessoas definem o estresse como um trânsito intenso, um prazo se aproximando rapidamente, uma doença preocupante que você teve, uma discussão com o seu cônjuge. Um amigo pode definir o estresse como um relacionamento que ele está se deteriorando, ou você cuidando de um pai doente, ou uma pilha de contas para pagar. Então, assim, se você fosse um especialista em medicina, você rotularia esses cenários de estressores, ou seja, exemplos de eventos e circunstâncias estressantes. E agora o estresse em si ele pode ser definido de uma forma muito mais ampla. É uma resposta física automática a qualquer estímulo que exija que você se ajuste à mudança.
E a gente começa a entender, então, por que muitas pessoas não conseguem identificar o estresse, porque realmente elas não têm esse conceito muito claro do que é esse estresse e a ansiedade. Então, se um acidente de carro repentino acontece à sua frente, uma discussão em voz alta, ou uma dor de uma artrite reumatoide que você tenha, é uma ameaça real ou uma ameaça percebida pelo seu corpo, vai desencadear uma cascata de hormônios de estresse que produzem mudanças fisiológicas bem orquestradas. E é isso que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender por que uma emoção, um fator psicológico, ele me traz tanto sintoma físico, emocional e psíquico também. Porque essa cadeia aí dos hormônios de estresse, eles explicam muito bem para a gente, né? O seu coração bate forte, os músculos ficam tensos, a respiração fica mais rápida, o suor aparece. Agora, essas reações ocorrem e os efeitos dela a longo tempo, muitas vezes são questões que intrigam as pessoas e intrigam também os pesquisadores, né? Então, existe um fisiologista de Harvard, o Walter Buchanan, ele foi um pioneiro na exploração dessa bioquímica do estresse. E a pesquisa dele, realizada há quase um século, convenceu de que o medo não estava apenas na mente. O medo não está só na sua cabeça, mas também tem origem nas glândulas suprarrenais, umas glândulas que estão em cima aí dos rins, que ficam no topo dos rins. Quando ele fez experimentos com cães que latiam e gatos enjaulados, ele conseguiu isolar um hormônio secretado pelas glândulas adrenais, as glândulas suprarrenais dos gatos assustados. Quando ele injetou esse hormônio em um segundo gato, o gato estava calmo, tranquilo, o gato mostrou uma reação de medo muito grande. Os batimentos cardíacos aceleraram e a pressão arterial do gato ficou alterada, disparou também. O fluxo sanguíneo foi para os músculos, então ele chamou essa ocorrência de medo de luta ou fuga, né, que é a famosa mecanismo de luta e fuga. E ela é conhecida como essa resposta ao estresse, hoje que a gente sabe, né? Então, esse hormônio inicial isolado pelo Buchanan foi a epinefrina, que também é chamada de adrenalina, em homenagem a essas glândulas que produzem esse hormônio, né? E o Buchanan encontrou um segundo hormônio de resposta ao estresse, que é a noradrenalina também. E outros pesquisadores descobriram o cortisol, que pertence a uma segunda classe de hormônios de estresse, que são os hormônios ligados a glicocorticoides, que desempenham papéis importantes na resposta ao estresse. Então, gente, é importante a gente entender isso, né? Que a resposta ao estresse, ela começa com um sinal na parte do cérebro, que é o hipotálamo, que às vezes você não percebe. Ele está ali em cima do tronco cerebral. O hipotálamo é uma rede de nervos conectados ao resto do corpo. É isso que a gente precisa entender. Mente e corpo estão conectados. Então, o hipotálamo, ele está ali no cérebro, mas ele é conectado com o corpo inteiro por meio do sistema nervoso autônomo, né? E esse sistema nervoso autônomo controla funções involuntárias do corpo, como a respiração, a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a dilatação, a constrição dos principais vasos sanguíneos, das pequenas vias aéreas dos pulmões, dos bronquíolos. Esses dois sistemas nervosos simpáticos, o simpático e o parasimpático, o simpático acelera o corpo em resposta a perigos percebidos e o parasimpático acalma o corpo após o perigo ter passado. Então, entender isso, é claro que são termos técnicos, biológicos, né, neurobiológicos, que talvez você não está familiarizado, mas é importante porque essa dúvida acontece muito. Por que meu coração acelera? Porque realmente houve essa alteração aí hormonal no seu corpo. Quando o hipotálamo ele processa determinadas informações, então muitas vezes você tem assim o seu chefe aproximando a visão dele com uma expressão ameaçadora para você, de ameaça, o som de um pneu gritando no carro, na rua, ele vai enviar um mensageiro químico chamado fator liberador de corticotropina. E aí esse liberador químico, ele vai ter um caminho até a glândula pituitária próxima. Então ele vai estimular as células da hipófise e vai enviar um próprio mensageiro químico, o hormônio adrenocorticotrópico, ACTH, para as glândulas suprarrenais. Então, vocês entendem, assim, eu sei que é complexo, é um termo muito, muito técnico, mas quando ele faz isso, ele vai liberar cortisol na corrente sanguínea. Aí, meu filho, o cortisol faz a festa, né? Por isso que os sintomas aparecem mesmo. Tem surtos de epinefrina e norepinefrina, também são liberados pelas glândulas adrenais, sob as instruções do cérebro e, simultaneamente, do corpo todo pelo sistema nervoso simpático. Esse poderoso triunvirato aí do hipotálamo, glândula pituitária e glândulas adrenais, que é chamado eixo HPA, ele governa uma grande quantidade de atividades normais. Ó, o Google aqui apresenta. A temperatura lá fora é de 29 graus Celsius. Está dando aqui, ó, temperatura e tudo mais, né? Então, me tirou aqui da concentração.
E isso tudo pode tirar você do eixo também, né? Então, voltando, esse chamado eixo HPA, ele governa uma grande quantidade de atividades hormonais do corpo e fornece um ciclo de feedback que ajuda a desativar a resposta ao estresse quando os níveis de hormônios são muito altos. Só que isso não é muito rápido quando você está com a ansiedade instalada. Os hormônios do estresse, eles correm pela corrente sanguínea para diferentes partes do corpo, preparando o seu corpo para lutar ou fugir. Essa respiração, a respiração acelera à medida que o seu corpo absorve mais oxigênio. A glicose e as gorduras que aumentam a energia são liberadas dos locais de armazenamento para a corrente sanguínea. Os sentidos são aguçados, como a visão, a audição, para deixar você mais alerta. Seu coração bate mais rápido, até 2 ou 3 vezes mais rápido, né, do que o normal. A sua pressão arterial aumenta, certos vasos sanguíneos se contraem, o que ajuda a direcionar o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro e para longe da pele e outros órgãos. As células sanguíneas, elas chamadas plaquetas, tornam-se mais pegajosas, portanto, coágulos podem se formar mais facilmente para minimizar o sangramento das possíveis lesões. A atividade do sistema imunológico se intensifica, aumenta. Seus músculos, mesmo os pequenos, minúsculos músculos que eriçam os cabelos da pele, eles vão se contrair, preparar você para a ação. Então, os sistemas corporais, eles que não são muitas vezes necessários para a emergência imediata, são suprimidos. O estômago e o intestino param de funcionar, por isso que você tem sintomas também nessa região. A excitação sexual diminui, o crescimento dos tecidos do corpo ficam mais lentos. Então, é muita modificação, gente, que a ansiedade e o estresse traz, né? Esse pesquisador Kahneman acreditava que a resposta ao estresse era temporária. Minutos após a descarga desencadeada pela epinefrina, ele pensava que o corpo voltaria ao equilíbrio normal, o estado físico conhecido como homeostase. Isso significa que os pulmões iriam diminuir o ritmo da respiração, a pressão arterial ia cair, os batimentos cardíacos iam voltar, o sangue voltaria a fluir em padrões normais, os intestinos começariam a trabalhar novamente, os ossos voltariam a se reparar, a crescer, o sexo poderia ser mais convidativo. E esse desafio aí da resposta ao estresse do sistema parasimpático vai exercer uma calma e aí você vai ficar mais tranquilo. Mas só que isso na ansiedade patológica não acontece muito rápido assim, né? Então, as pesquisas mostraram que Kahneman pensava que a resposta é rápida, mas ele não estava totalmente correto, né? Então, o preço do estresse no corpo e na mente, ele é muito alto, por isso que os sintomas aparecem muito. Eu vou fazer outro vídeo sobre esse preço aí do estresse em breve, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, também assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha para a gente aumentar essa corrente do bem. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui no Instagram, manda seu celular e a gente agenda ou no e-mail contato@pauloantonioalmeida.com.br, que está passando aí na tela agora, para a gente agendar uma sessão de 1 hora, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, para a gente poder entender as causas da sua ansiedade e tratar com técnicas da psicologia cognitiva comportamental, e aí você fica livre desses sintomas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.